Bem, eu gostaria de, nesse nosso encontro de hoje, falar com vocês a respeito de um tópico que me parece muito importante e, na verdade, esse é um trabalho em curso que há tempos eu tenho tentado desenvolver e acho que vocês vão entender por que esse título um pouco provocativo, uma outra destruição da natureza é possível. Só que eu queria começar falando de uma lei que me parece bastante significativa como uma maneira de introduzir esse debate. A Constituição atual do Equador, no seu artigo 71, ela traz o seguinte texto: a natureza, ou Pachamama, onde se reproduz e realiza a vida, tem direito a que se respeite integralmente sua existência, assim como tem direito à preservação e regeneração de seus ciclos vitais, estrutura, funções e processos evolutivos. Vejam, essa era a primeira vez que uma Constituição reconhecia à natureza o estatuto de sujeito de direito. Fruto de uma sequência constante e irredutível de lutas populares indígenas que atravessaram a história recente do país e continuam atravessando, esse dispositivo constitucional ele apontava para algo muito maior do que a consolidação de uma inovação jurídica visando fornecer mais instrumentos de ação para aqueles que procuram formas de regular o extrativismo capitalista. Na verdade, essa inovação jurídica era, à sua maneira, a expressão da consciência política de que a noção moderna de natureza era fruto de dicotomias, cujas raízes se encontram em uma metafísica em ato, que seria necessário destruir. A brutalidade do extrativismo, com sua junção entre progresso e destruição, ela seria impossível sem a aceitação social dessas dicotomias com a sua existência jurídico-normativa. Então vejam só, esse é o ponto do qual eu gostaria de partir. Porque integrar a natureza ao horizonte do que nós reconhecemos como sujeito nada tinha de um arcaísmo animista ou de um misticismo messiânico. Na verdade, era uma estratégia política de uma extrema astúcia. Porque a gente estava diante da consciência de que uma mudança fundamental ela poderia ocorrer a partir do momento em que a natureza não fosse mais socialmente experimentada como um sistema de coisas submetidas ao uso, que ela não fosse mais compreendida como objeto, mas sim como sujeito. Porque a inovação jurídica proposta, ela tendia a produzir um colapso no interior da maneira com que nós definimos o que pode ser usado e o que não pode ser usado, né? O que é dotado de agência e o que não é dotado de agência, o que é coisa e o que é pessoa, o que pode ser propriedade e o que não pode ser propriedade. A agência juridicamente reconhecida, ela deve necessariamente ter a forma da vontade? Porque se for assim, o que dizer, por exemplo, de ciclos vitais que produzem a agência porque eles desdobram processos, como diz a própria lei constitucional, desdobram estruturas e funções marcadas não por um necessitarismo cego, mas pela abertura ao acaso e à contingência, como todo fenômeno natural, né? Mesmo que não exatamente sob a forma da vontade. É uma agência que não é dada sob a forma da vontade. Nós não deveríamos dar a esse tipo de agência também a dignidade, a esses agentes, também a dignidade de sujeitos? Vejam, antes de discutir diretamente questões dessa natureza, eu queria fazer uma pequena consideração e lembrar, uma consideração meio de ordem geral, para lembrar alguma coisa, a meu ver, importante, sobre o que nós fazemos ou o que nós
deveríamos fazer no nosso trabalho universitário, porque afinal de contas esse espaço é um espaço, digamos, de interlocução, de diálogo principalmente entre setores da universidade e a opinião pública, né? Foi assim que esse ciclo de palestras foi concebido. E eu queria aproveitar esse momento até como uma forma de prestar contas, né? E dizer que eu não creio que é uma simples dramatização para animar simpósios em final de noite, na segunda-feira, né? Afirmar que a configuração daquilo que a gente entende por pensamento crítico passa atualmente por uma crise profunda e potencialmente reestruturadora. Porque o comprometimento efetivo da teoria com transformações estruturais da sociedade capitalista, com a escuta da extensão real do sofrimento imanente às formas de dominação social a nós estamos sujeitos, né? Ela está sendo colocada em dúvida há anos, e por boas razões. Isso a ponto de alguns falarem em um processo inelutável de domesticação do pensamento crítico. Uma domesticação vinda da acomodação da crítica a um horizonte restrito de conflitos sociais, que é um horizonte dos conflitos que poderiam ser administrados pela estrutura institucional atualmente vigente, né, em funcionamento nos países ditos do capitalismo central. Como se eles fornecessem um horizonte institucional, o máximo que a gente poderia, de, digamos, legislação e de regulação de conflitos. Um horizonte que eu diria, só como uma pequena nota de rodapé, que mostra cada vez mais a sua irrealidade e o seu vínculo natural com a reinstauração de dinâmicas de acumulação primitiva que o continente europeu, que é disso que se trata, né, só controlou por um momento, graças à força, infelizmente não mais tão presente assim, do sistema de lutas operárias. E eu insisto nesse ponto porque a gente pode muito bem dizer que essa crise da crítica vem, entre outras razões, da dificuldade real do pensamento crítico, digamos, de integrar de maneira bem-sucedida a real extensão das lutas sociais que se desenvolvem em países do que antes a gente chegou a chamar de terceiro mundo, no qual nós nos incluímos. Esses países, eles são centrais dentro dessa reestruturação da potencialidade crítica do pensamento em escala global, porque eles são portadores de um largo histórico de explicitação do vínculo orgânico entre desenvolvimento e catástrofe, entre progresso e devastação. Ou seja, não se trata de olhar para nós como se nós fôssemos a expressão de um ponto mal sucedido de integração ao desenvolvimento social do capitalismo global, certo? Como se, devido a algum tipo de conflito de civilização, de resistência à modernização, de sociedade que teve uma modernização deficitária e coisas dessa natureza. Eu gostaria de insistir que é importante ver em países como o nosso, né, em regiões como a América Latina, né, tanto a antecipação de conflitos e de contradições que são cada vez mais sentidos de forma global, quanto o espaço natural de desenvolvimento de dinâmicas de transformação que podem servir de modelo em uma escala ainda indefinida, porque eles ressoam lutas seculares de recusa à alienação inerente à sociedade capitalista do trabalho. Desde o início do nosso processo de colonização, essas lutas estão presentes, né? O pensamento crítico deve saber se voltar para modelos concretos de luta e de transformação. Esse é seu grande desafio contemporâneo, né? Principalmente quando essas lutas e essas transformações trazem no seu bojo, como eu gostaria de mostrar agora, hoje, a possibilidade da consciência do caráter indissolúvel entre crise social, crise econômica e crise epistêmica. Ou seja, essas lutas
que têm no nosso continente um espaço fundamental de desenvolvimento, elas têm um elemento extremamente singular e estrategicamente fundamental. Elas são a expressão de uma consciência clara, de uma imbricação de crises que definem a nossa época. Nesse caso, principalmente uma crise social, uma crise econômica e uma crise epistêmica. E esse ponto eu queria insistir com vocês. Porque eu acredito que tem uma articulação fundamental entre crise e crítica que só se desenvolve quando a reflexão sobre a crise social também se desdobra em consciência da crise da própria linguagem filosófica que se naturaliza no nosso senso comum. Por isso, crise epistêmica. Porque o nosso senso comum, aquilo que parece constituir uma espécie de gramática não problematizada na nossa vida social, ele não é desinflacionado do ponto de vista filosófico. Ele não é desproblematizado do ponto de vista filosófico. Ela é uma filosofia em ato, que não diz seu nome. E isso, por exemplo, basta vocês lembrarem dessa frase impressionantemente precisa de alguém como Nietzsche, que dizia mais ou menos o seguinte: nós nunca nos desvencilharemos de Deus enquanto nós acreditarmos na gramática. Essa é a consciência de que se há uma transformação necessária, ela passa pela transformação desta filosofia implícita que se naturalizou no senso comum. Por que ele fala da gramática? Porque ele diz, olha, o que a gramática nos ensina? Ela fornece as nossas condições gerais de possibilidade da experiência. Para todo predicado, ela nos faz esperar um sujeito. Para todo efeito, ela nos faz esperar uma causa. Ou seja, ela organiza o campo do que há a experimentar. E muitas vezes, esta organização, longe de ser uma explicitação de uma potencialidade, é a imposição de um limite à experiência. Um limite que precisa ser transformado para que, efetivamente, um campo novo de experiência possa emergir. Então eu diria, e esse processo não é dado de forma abstrata, ele é dado por sistemas de lutas sociais que em certos momentos tocam essas articulações entre uma certa episteme naturalizada, que também se explicita como crise social, como crise econômica e por aí vai, né? Então eu queria insistir nesse ponto, talvez uma estratégia fundamental para o nosso horizonte crítico hoje é partir da aceitação de que nos falta língua. Nos falta uma língua para falar sobre o mundo que nós queremos, né? E reconhecer isso me parece um dispositivo fundamental para o desdobramento da real extensão das nossas lutas. E eu falo isso porque, nas últimas décadas, a América Latina experimentou, ao mesmo tempo, o aprofundamento da crise ecológica, a ascensão do neoliberalismo autoritário e a criação de estruturas institucionais e legais inovadoras relativas à relação entre os viventes. A história latino-americana ela está marcada por ter sido aqui que ocorreu o primeiro laboratório mundial para a implementação de políticas neoliberais, que é o Chile de Augusto Pinochet, no início dos anos 70. Uma implementação violenta e assassina, como não poderia deixar de ser. Só que seria o caso de lembrar que essa história do neoliberalismo latino-americano ela é apenas uma parte de uma história mais ampla do desejo de desenvolvimento e de progresso que nos foi imposto. Ela faz parte dos processos de modernização capitalista pelos quais a região passou. Ela traz as marcas do extrativismo irrefreável, com as suas consequências ecológicas alarmantes para todo o globo. Para se ter uma ideia concreta do que eu estou dizendo, eu lembraria que a floresta amazônica perdeu em 2021 18 árvores por segundo. Por segundo. Algo que, infelizmente, simplesmente acelera uma lógica que funda a inserção capitalista da região. Por exemplo,
uma região da França chamada Picardia, na época da Idade Média, retirar 12 mil hectares de floresta levou 200 anos. Começou no começo do século XII. 4 séculos depois, no Nordeste do Brasil, durante o auge do ciclo da açúcar, em 1650, 12 mil hectares de floresta foram derrubados em um único ano. Então, vocês percebem? A lógica é a mesma. E é a lógica para a qual o bioma natural é apenas um entrave ao progresso. Ou seja, desde o colonialismo, o continente conhece o impacto do discurso do progresso como horizonte para intervenções violentas e autoritárias. Intervenções essas que visariam tirar os povos latino-americanos do atraso, trazê-los mais perto da civilização, recompor a relação com a natureza a partir das exigências dos processos de acumulação primitiva e de desencantamento iluminista. Não há progresso sem a noção de atraso, sem a noção de que haveria não apenas sociedades atrasadas, mas sujeitos fora do progresso. Sujeitos presos a modos de relação a si arcaicos, não livres. E para sair desse pretenso ponto morto da história, esses sujeitos deveriam se sujeitar a intervenções externas violentas, que os transformassem, que os educassem, que os curassem, que os convertessem, que os esconjurassem. E se eles mesmo assim continuassem a resistir, o seu extermínio deveria ser feito sem lágrimas, sem dor, sem memória. Um pouco como essa publicidade, eu queria mostrar, mas aqui não deu, mas se vocês procurarem, vocês vão encontrar, os mais velhos talvez lembrem, sobre a rodovia transamazônica, que a gente podia ler em revistas brasileiras da época da ditadura militar, nos anos 60, que era uma foto da estrada cortando a floresta, e um título fantástico e absolutamente impressionante que mostra a capacidade criativa incomensurável da publicidade nacional, né? Para unir o povo brasileiro, nós rasgamos o Inferno Verde. Deve ter ganhado um prêmio em Cannes, com certeza, né? Camargo Correia, que depois... Bem. Pois era isso a natureza que resistia ao progresso, a saber, um Inferno Verde. Algo a ser esconjurado, a ser expulso, a ser subjugado e vencido. E todos os que a ela estivessem associados, por serem mais próximos da natureza, menos desenvolvidos, deveriam sofrer o mesmo destino. Ou se deixarem transformar, ou serem destruídos. Sendo assim, eu diria que não será surpresa alguma perceber que o continente latino-americano ele se volta para a potência de criação de futuro dos seus povos originários no exato momento em que ele coloca em questão décadas de primado do modelo de desenvolvimento neoliberal. Há uma aliança politicamente explosiva aqui. Assim, como a gente viu, novas formas de relação à natureza vão ganhar estatuto constitucional. Da mesma maneira, o questionamento dos processos de modernização colonial e capitalista, pelo qual o continente passou, vai chegar à tentativa de superar o Estado-nação, superar sua metafísica da unidade, sua falsa totalidade, em direção a formas de Estados plurinacionais, como que a gente viu em implementação na Bolívia e que foi recusado pela Constituição pelos chilenos, né? Nos quais as estruturas jurídicas próprias aos povos originários são recuperadas, são integradas em um conceito mais amplo de território e de vida comum. Essa ideia ela é fiel à compreensão de que um território pode ser atravessado por múltiplas temporalidades, todas elas portadoras de formas sociais
igualmente capazes de dar espaço à experiência da liberdade e da emancipação. Vejam, seguramente não é possível a um território realizar experiências de emancipação social se ele reitera a todo momento o sistema de apagamento e de violência que faz de setores hegemônicos da própria população expressões da melancolia e da perda da autoctonia, um elemento fundamental para a liberdade. Como os gregos diziam, liberdade é um composto de 3 elementos fundamentais: autonomia, autarqueia, autonomia, poder dar para si sua própria lei, num contexto diferente do que é o que a gente entende hoje, autarqueia, não ser servo dos suas próprias paixões, e autoctonia, ter um território. Né? Reconhecer que eu trago essas populações trazem as marcas de um futuro suspenso, faz do reconhecimento institucional desta multiplicidade de estruturas jurídicas e de formas de vida, né, a condição para formas reais de emancipação. Porque, como eu insisti anteriormente, essas questões e essas estratégias, elas não são apenas expressões de desafios próprios a uma região específica do capitalismo global. Elas expressam potencialidades internas a todo o sistema global de produção e que podem trazer novas dinâmicas de lutas e de transformações sociais. O que se passa na periferia do capitalismo pode ser o prenúncio do que vai ocorrer nos países centrais, para o bem e para o mal. Bem, eu fiz essa introdução porque eu queria encontrar uma maneira de defender com vocês um ponto, a meu ver, central, que é a retomada do potencial efetivamente revolucionário do pensamento crítico. Passa por sua luta em auxiliar o processo de destruição da natureza. Mas fiquem tranquilos, eu não estou aqui a serviço do agronegócio, não estou sendo patrocinado pela Cargill ou nada parecido. Né? Na verdade, o que eu quero dizer é outra coisa. Né? Porque as crises nas quais nós nos encontramos não pedem uma nova aliança com a natureza. Pedem uma nova destruição da natureza. Não, claro, a destruição física que nós vemos de forma cada vez mais dramática todos os dias, mas a destruição do sistema de dicotomias que anima a nossa metafísica. Principalmente essa distinção metafísica capciosa entre pessoas e coisas, que até hoje guiou nossa relação hegemônica à natureza. Uma distinção que não é secundária no nosso sistema de pensamento, ela é central. Porque ela é a expressão máxima, esse é o ponto que eu queria insistir com vocês, de uma teologia política que nos é constitutiva e é, infelizmente, irredutível. Nosso destino está vinculado a ela. Então, mudar ela significa mudar o nosso destino radicalmente. Né? Porque o Ocidente, ele não é exatamente uma forma de sociedade. O Ocidente é uma forma de natureza. É outra coisa. Né? Ou seja, se a gente quiser, é uma forma de definir o sistema dos viventes que nos afeta e do qual nós participamos como natureza. E ao inventar algo como a natureza, com suas tensões internas, com as suas categorias, nós criamos nossas sociedades ocidentais. Ela é o conceito definidor das nossas estruturas de vida, mesmo que por contraposição. Porque, por exemplo, eu poderia lembrar, para nós é muito natural que lá onde a natureza define o ritmo dos movimentos, para nós não pode haver história. Lá onde a natureza define comportamentos, para nós não pode haver autodeterminação. Lá onde a natureza define ciclos, para nós não pode haver liberdade. Lembrem de um ponto, ao meu ver, importante, eu queria insistir sobre esse aspecto. Um pensamento crítico efetivamente comprometido com a emancipação não pode deixar intacto esses pressupostos. Não pode naturalizar esses pressupostos. Não pode acreditar que a noção de natureza, esses pressupostos que a noção de natureza integrou no interior da história da racionalidade moderna.
O objeto efetivo da crítica se encontra na explicitação das insuficiências da gramática social de conflitos que nos foi imposta. De maneira que, ele está na maneira com que ela procura, nessa gramática, ela procura invisibilizar a radicalidade de lutas que compõem o horizonte das nossas demandas sociais. E um dos fundamentos dessa gramática, eu queria insistir, se encontra exatamente na noção de natureza. Por isso eu queria usar essa conferência para dizer que há várias formas de destruir a natureza e talvez a melhor maneira de parar a destruição que nos atormenta é através de uma outra forma de destruição. Por essa razão, eu queria insistir na hipótese de que a natureza se tornou o nome de uma crise. Ou, para ser mais claro, o ponto de convergência de uma sequência articulada de 6 crises. Crise ecológica, crise demográfica, crise socioeconômica, crise política, crise psíquica e crise epistêmica. E eu queria chamar a atenção de vocês para esse ponto. A crise ecológica é só uma dentre as crises produzidas por um certo lugar que a natureza ocupou entre nós, pelo menos até agora. Essas crises, cada uma à sua maneira, indicam o esgotamento de valores e de horizontes normativos que durante séculos pareceram garantir os caminhos para a nossa emancipação e para a nossa liberdade. Para a realização mais profunda da potencialidade de nós sermos nós mesmos. Progresso, desenvolvimento, abundância, riqueza, crescimento. Esses termos são carregados de uma profunda dimensão normativa, porque eles parecem assegurar as condições materiais de emancipação. Essa ideia de condição material é fundamental, ao meu ver. Porque, vejam, primeiro, todos esses termos estão profundamente relacionados ao destino que nós temos até agora na natureza. A compreensão do tipo de relação que a gente deveria ter para com ela. A distância que a gente deveria tomar dela. E nesse sentido, eu só posso concordar com alguém, com o Pierre Charbonnier, que trouxe um belo livro, né, que lembrava o seguinte. O livro chama Abundância e Liberdade. O significado que nós demos à natureza e os meios os significados que nós demos à liberdade e os meios empregados para instituí-la e preservá-la não são construções abstratas, mas são produtos de uma história material em que os solos e os subsolos, as máquinas e as propriedades dos seres vivos forneceram alavancas de ação decisivas. A atual crise climática revela de maneira espetacular essa relação entre abundância material e processo de emancipação. Ou seja, o que a gente entende por liberdade é indissociável de um conjunto de ações sociais e econômicas que visam garantir as condições para nós exercermos nossa autonomia. Liberdade não é uma disposição subjetiva. Liberdade é um sistema de práticas sociais. No caso das nossas sociedades, essas práticas sociais, elas estão ligadas à maneira com que nós controlamos a natureza, como nós fazemos dela o espaço de extração de recursos contra o medo da penúria e o medo da escassez. Em certo momento, antes, eu tinha falado da natureza como um conceito teológico político. Eu queria voltar a esse ponto. Porque seria o caso de lembrar que o conceito de natureza que organiza a produção socioeconômica do capitalismo depende de uma profunda operação teológico-política, que continua até hoje. A possibilidade da possessão extensiva da terra, a sujeição do sistema de viventes à condição de mercadorias, a crença de que o processo de produção de valor pode se desenvolver através do uso gratuito, extenso e predatório de recursos naturais. Tudo isso exige uma divisão ontológica entre, de um lado, sujeitos à procura da realização das condições sociais da sua liberdade e, do outro, coisas cuja função real seria estarem a serviço e à disposição dos humanos.
Isso implica uma diferença clara de valor, uma diferença e uma destinação moral diferente, distinta uma da outra. Por isso, uma distinção ontológica, né? Como se estivesse marcado no ser de cada um desses elementos, né? De toda forma, é necessária uma divisão clara entre sujeitos e coisas, né? Mesmo que seria o caso de lembrar que essa divisão ela é feita principalmente para amedrontar sujeitos. Por que amedrontar sujeitos? Porque a condição de sujeito nunca é estável. Se vocês perceberam, ela nunca é garantida. Você sempre pode perder sua condição de sujeito. Ela é a todo momento revogável. A todo momento é possível que sujeitos caiam à condição de coisas. Porque o capitalismo conhece duas formas de espoliação. Uma é o trabalho assalariado, né? É a sujeição do trabalho à ideia de força de trabalho que você vende abstratamente. A redução do trabalho à força de trabalho abstrata a ser comprada. Só que a outra, e que nunca sumiu do capitalismo e nunca vai sumir, é o trabalho gratuito. Esse trabalho que tem duas formas fundamentais. Uma, o trabalho doméstico. A outra, o trabalho escravo. Que, como a gente sabe, não desapareceu. Basta vocês comprarem um suco de uva vindo do Rio Grande do Sul, né? Vocês lembrarem, né? Se eu tivesse mais tempo, eu gostaria de desdobrar certa genealogia em cujas raízes nós vemos a noção de autogoverno, de autolegislação, ou seja, de autonomia. De onde vem essa ideia de liberdade como autonomia e de autonomia como autogoverno, governo de si, dá para si mesmo sua própria lei, né? Certo? Eu insistiria que esta ideia tem uma matriz teológica, mesmo que o conceito seja grego, mas ele muda radicalmente quando o cristianismo aparece, né? E mais do que isso, ele tem um pressuposto. O pressuposto é que servidão, vamos perguntar o que é o contrário de liberdade. Servidão seria o quê? Seria estar submetido a uma causalidade externa, né? Ser afetado de uma maneira tal a ser a causa da minha ação é algo exterior a mim. Eu não sou causa sui. Eu não sou causa de mim mesmo. E é muito interessante, porque esse sintagma ele foi utilizado primeiro para falar sobre Deus, né? Então, como se eu e Deus, não a pessoa, né? Né? O lugar, né? Pronome pessoal da primeira pessoa, né? E Deus tivesse mais ou menos uma estrutura similar, né? Esse sistema é interessante porque nossa imagem racional exige uma distinção ontológica clara entre a excepcionalidade humana, de um lado, e a afecção produzida em nós pelo resto do sistema dos viventes, né? Esse sistema não deve nos afetar, no sentido de algo que causa a minha ação, que fornece o impulso para a minha decisão. O governo de si pressupõe uma desafecção, uma desimplicação profunda em relação a uma natureza que é vista inicialmente como um espaço hostil, um espaço no qual eu me perco, né? Por isso, esse espaço ele deve ser recomposto a partir da nossa própria imagem. Por isso que eu preciso estar em guerra com esse espaço, que é um espaço interno também. A natureza também é um fato interno a mim mesmo, né? Eu tenho que estar... Por isso que essa visão de sujeito é de uma guerra civil contínua, né? Então, veja, a natureza deve se tornar a extensão da minha imagem. Por isso ela tem que ser subjugada, né? E isso só pode ocorrer a partir do momento em que a natureza se torna um espaço de exercício do trabalho humano, né? Como se o destino da natureza fosse se tornar objeto do trabalho humano. E lembrem de como essa ideia ela aparece na aurora do capitalismo, do liberalismo. Eu lembraria para vocês dessa passagem famosa, John Locke, segundo tratado do governo. Embora a terra e todas as criaturas inferiores sejam comuns a todos os homens, ainda assim todo homem tem a propriedade na sua própria pessoa. A esta, ninguém tem direito algum a não ser ele próprio. Pode-se dizer que o trabalho do seu corpo e a obra das suas mãos são propriamente seus. Tudo que ele retira do estado que a natureza providenciou e lá deixou, fica misturado ao seu trabalho, juntando-se a algo que lhe pertence e por isso fazendo dele a sua propriedade. Eu diria que está aí uma das ideias mais
fundamentais do que nós entendemos como a nossa relação à liberdade. Nós, sociedades das quais a nossa sociedade também faz parte, né? E esse é um texto decisivo para a gente entender a noção hegemônica de liberdade que ainda existe entre nós e as suas consequências sociais. Porque vejam só, Locke está dizendo que a liberdade individual é uma questão de propriedade de si, de ser proprietário de si mesmo. Por isso ele diz que todo homem tem a propriedade na sua própria pessoa, né? Ou seja, liberdade é ser proprietário da sua própria pessoa. Pensar a relação a si, pensar a noção de autopertencimento como propriedade é algo que só aparece nesse momento. Os gregos falavam de autopertencimento, mas nunca como propriedade. Isso somos nós, modernos, né? E é algo que vai ter inúmeras consequências. Mas vejam que interessante, poderia desdobrar toda a conferência, mas queria insistir no outro ponto desse nosso trecho. Notem esse segundo ponto, como ele é fundamental. A propriedade, ele é um modo de relação do indivíduo a si e ao mundo, né? Porque propriedade, eu insistiria nisso, é acima de tudo um afeto. É o afeto da segurança das coisas que estão completamente submetidas ao meu domínio, né? Se eu sou proprietário de algo, então algo não tem vontade própria, vontade sou eu. Tanto que se alguma coisa acontece na minha propriedade, é como se estivesse acontecendo em mim, né? Então eu tenho o direito todo de preservação, né? Então vejam, isso é um dado fundamental, porque é a maneira com que é um afeto que faz as coisas perderem o seu estranhamento. E isso só pode ocorrer a partir do momento em que a natureza for submetida ao trabalho. A afirmação ela é clara na defesa da existência humana ser uma existência ativa, uma atividade que é ao mesmo tempo apropriação e redução da diferença do que se contrapõe a mim sob a forma do objeto. Eu reduzo isso sob a forma do objeto que deve ser trabalhado. A natureza é um objeto à espera do meu trabalho, né? Ela está lá porque é à espera da minha possessão, espera da minha apropriação, né? Espera da sua transformação em algo que é a imagem e semelhança de mim mesmo, né? Onde eu consigo me encontrar numa segurança profunda. Ela perde seu caráter hostil quando ela vira um grande fazendão, né? Então veja, nesse sentido, a centralidade do trabalho denuncia que nós não estamos diante de uma identidade de substância, uma identidade de atividade, né? Só que o que seria o caso da gente se perguntar o seguinte: o que Locke entende exatamente por trabalho, né? Porque isso não é totalmente claro, evidente. Porque vejam, Locke acredita, quando ele fala isso, que a natureza deixou intocado, então ele acredita que existem espaços nos quais a natureza não foi ainda submetida ao trabalho. Espaços nos quais a gente encontraria, por exemplo, o mito da natureza virgem, né? Do espaço vazio, né? Da terra muito próxima do nada, né? Pronta a ser tomada, pronta a ser colonizada, do famoso, isso aí é tudo mato, né? Ou seja, a tecnodiversidade das múltiplas formas sociais, ela precisa ser radicalmente negada. Ou seja, porque essa mesma tecnodiversidade que se desenvolve em vários casos, porque cada sociedade tem sua forma de tecnologia. Tecnologia não é um dom que foi dado por um Prometeu grego, que depois passou da Grécia para a Europa e chegou até todo mundo, né? Não, a tecnologia é um elemento imanente a toda e qualquer forma social. Só que falar em tecnodiversidade significa que existem tecnologias que não precisam operar distinções entre espaço doméstico e espaço selvagem, entre espaço da natureza e ação da cultura. Os povos ameríndios mostram isso muito bem, onde o espaço da produção ele é discreto, porque ele é em continuidade com o espaço geral, porque ele desconhece a lógica extrativista vinculada a uma caracterização muito específica do processo econômico, que é a acumulação primitiva, que fornece as condições para o advento do capitalismo, né? Ou seja, se Locke é vítima dessa ilusão de que existem terras não trabalhadas, né, é porque o seu conceito de trabalho está organicamente
e exclusivamente ligado à produção capitalista de valor. Produção que precisa quebrar aquilo que o jovem Marx chamava de metabolismo entre o humano e a natureza, que permite uma multilateralidade da relação do homem com a natureza. Por quê? Porque quando ele quebra esse metabolismo, ele reduz o que é a natureza à condição de reserva, à condição de estoque, condição para a valorização do valor, né? E de justificativa, isso é o mais importante, para a expansão colonial. Porque se eles podem explicar por que os puritanos podem vir aqui para a América e tomar as terras, é porque não tem trabalho na terra. Porque eles olhavam assim para aquelas pradarias e falavam, ninguém trabalhou, né? Não tem nada. Então, se não tem nada, se eu trabalho, estou lá trabalhando duro, né? Enquanto os ameríndios ficavam olhando e falavam, o que esse pessoal está fazendo aqui? Né? Ou seja, atrapalhando todo o meu sistema tecnológico produtivo. Né? Então, se vocês veem que a filosofia nunca é uma coisa anódina, né, no que diz respeito às suas consequências sociais reais. Só que eu queria lembrar que a gente não está mais nesse momento histórico do primeiro liberalismo, com seu cântico em louvor ao trabalho e ao progresso. Né? Na verdade, seria mais interessante lembrar como no início dos anos 70 do século passado, começaram a aparecer relatórios que mostravam o colapso desse progresso. E um deles, talvez o mais conhecido, chamava-se exatamente Os Limites do Crescimento, que é um conjunto, foi feito pelo Clube de Roma, né, no começo dos anos 70, e esse relatório, é o primeiro relatório que alertava que a concepção de progresso que organiza o desenvolvimento das nossas sociedades ia terminar em catástrofe. Ou, se quiser ser mais preciso, ia terminar em algo que a gente pode chamar de catástrofe do crescimento exponencial em um mundo de recursos finitos. É interessante porque a teologia política que nos constituiu entrava agora na sua fase melancólica e catastrófica. E, de fato, essa catástrofe representada pelo crescimento, pela exaustão de recursos em um meio ambiente finito, né, ela é, na verdade, só uma dentre as figuras possíveis dos impasses do progresso. Por exemplo, seria muito relevante a gente explorar a articulação contínua entre progresso e guerra, a ponto de nos perguntarmos se a história do progresso, até agora, não foi a história da sua relação à guerra. Nós sabemos como passos fundamentais do desenvolvimento técnico são normalmente realizados dentro de esforços de guerra. A guerra é um campo de aperfeiçoamento técnico. Essa é uma das mais dramáticas certezas da nossa experiência histórica, a saber, a de que as guerras não podem ser vistas simplesmente como momentos de destruição. Elas são operadores de progresso, ao menos se nós pensarmos no que progresso significou até agora, né? Só que tem um outro sentido aqui que eu queria chegar, estou terminando um pouco por aqui, para a relação entre guerra e progresso. Menos visível, menos performático, que está na simples ideia de crescimento exponencial. Isso é uma guerra declarada, a ideia de crescimento exponencial. O crescimento exponencial, olha, veja que interessante, eu pegar esse relatório que eu falei para vocês, o limite do crescimento, num dado momento eles dizem o seguinte: o crescimento exponencial é um processo comum aos sistemas biológicos, financeiros e em vários outros no mundo. Eu gosto muito dessa associação de sistema biológico e financeiro, né? Como se o sistema financeiro fosse natural. O processo de crescimento é natural, né? Graças a Deus que o Roberto Campos Júnior, lá, neto, não leu nada disso, né? Porque senão a gente ia ter que aguentar isso também. Bem, esse era o tipo de frase que se lia nos anos 70. E ela está no relatório que eu citei acima. Só que seria possível, vejam, criticar essa noção de crescimento exponencial, como se fosse um fator biológico, e por isso mesmo natural. Porque seria possível compreender a própria noção de crescimento exponencial como uma aberração social, e não como a expressão de um princípio natural. Eu lembraria a vocês que crescimento exponencial é uma realidade totalmente dependente de um certo tipo muito específico de sociedade, submetido ao processo de geração de excedente. Por exemplo, Etienne Ballaz,
que era um sociólogo, um sinólogo muito astuto, escreveu um livro nos anos 60 e 70 sobre a China, né, chamado A Burocracia Celeste. E ele lembrava mais ou menos nessa época, então, que a China tinha todas as condições tecnológicas e científicas para inventar o capitalismo já no século XIII. E aí aquele pergunta, mas por que eles não inventaram? Diz, eles não inventaram porque, entre outras coisas, o Estado fechava as minas quando as reservas de metal eram suficientes. Ou seja, eles não tinham a noção de crescimento exponencial, como extração contínua de mais valor. Esse crescimento exponencial, quando ele aparecer, e ele vai aparecer num momento histórico muito específico, ele vai ser indissociável do desenvolvimento de mercados mundiais cada vez maiores, da sujeição colonial, da exploração das condições de trabalho, do uso do trabalho não pago, com toda a violência que isso implica. Isso nos explica porque essas eras vistas como momentos históricos de aperfeiçoamento técnico, de perfectibilidade humana, foram compreendidas por outros seres humanos como momentos de catástrofe, de espoliação e de destruição. O que para uns era visto como crescimento exponencial, para outros significava destruição coletiva. Significava uma guerra contra eles, contra os seus saberes, contra os seus modos de produção. Quando o economista brasileiro Celso Furtado, maiores intelectuais que esse país já teve, leu Os Limites do Crescimento, ele não pôde deixar de salientar ainda um outro ponto importante para o nosso debate, a saber, que o relatório, involuntariamente, mostrava que o padrão de desenvolvimento e de consumo dos países centrais do capitalismo nunca poderia ser generalizado para todo o mundo. O que mostrava algo fantástico. Mostrava que o progresso, além de estar até então organicamente articulado à guerra, era, no fundo, um mito. Nunca houve e nunca poderia haver progresso para todos. Cito o Celso Furtado. Limites do Crescimento fornece uma clara demonstração de que o estilo de vida criado pelo capitalismo industrial sempre vai ser o privilégio de uma minoria. O custo desse estilo de vida, em termos de degradação do mundo físico, é tão alto que qualquer tentativa de generalizá-lo levaria necessariamente a civilização inteira ao colapso, colocando em risco a sobrevivência da espécie humana. Nós temos, então, a evidência clara de que desenvolvimento econômico, ou seja, a ideia de que pessoas pobres podem um dia desfrutar do estilo de vida das atuais pessoas ricas, é simplesmente inalcançável. Nós sabemos de maneira incontroversa que as economias periféricas nunca serão desenvolvidas, no sentido de serem similares às economias que constituem o centro do sistema capitalista. Ou seja, o progresso que a gente conheceu não apenas dependeu da violência da exploração e da conquista. Ele se mostrou um mito inalcançável, para além de limites geográficos muito estreitos. Por isso, a maneira mais consequente de se livrar desse mito começa por negar esse progresso. Não mais procurar fechar os olhos para sua matriz violenta, recuperar aquilo que ele destruiu. Só que ainda há um ponto a ser abordado, e eu queria terminar por aqui, se a gente quiser efetivamente fazer um gesto mais interessante, que é aquilo que a gente pode chamar de uma autocrítica do progresso. Se o primeiro ponto consiste em expor toda a extensão da relação entre progresso e violência, o segundo consiste em uma consideração, eu diria, de ordem psíquica. E aqui, a teologia política da natureza mostra a sua verdadeira matriz libidinal. Se a noção de progresso esteve até hoje tão vinculada à ideia de dominar a natureza, de desencantar a natureza pelo cálculo, pela medida e pela quantificação, de poder organizar previsões que nos imunizariam contra a escassez, de controlar o involuntário e o incontingente, é porque o desejo de progresso sempre esteve fundado no medo.
no medo de nós estarmos diante de forças que nós não controlamos, que colocam em risco a nossa autopreservação. Ou seja, o progresso, até agora, foi fruto do medo. Por isso ele pode e deve ser tão violento. E nessas reversões irônicas da história, o que foi feito em nome da autopreservação, vejam só vocês, agora coloca em risco quem? A própria autopreservação. Ou seja, ao tentar compulsivamente garantir a nossa autopreservação, nós criamos um processo de autodestruição. Livrar-nos desse medo seria uma condição necessária para o progresso, enfim, começar. Da gente realizar esse belo dito premonitório de Theodor Adorno, e no fundo toda essa conferência foi só para poder glosar essa ideia, né? O Adorno conseguiu colocar em uma frase tudo que eu precisei de 10 páginas, né? O progresso só começa lá onde ele termina. Porque isso significaria, ou seja, ele só começa lá onde ele consegue entender como até agora ele não começou. Por isso, porque isso significaria não mais justificar a violência contra tudo o que para nós aparece como insubmisso, como involuntário e como contingente. A crise ecológica, crise na relação entre a sociedade e a natureza, sempre vai ser acompanhada de algo que nós poderíamos chamar de crise psíquica. Sua superação não exige apenas uma negação do desenvolvimento econômico, mas uma negação do tipo de sujeito que nós nos tornamos. Não há pacto ecológico possível sem algo como um outro pacto psíquico. A violência que fazemos contra a natureza nunca foi dissociável da violência que fazemos contra o que não é a imagem da maturação em nós, contra aquilo que aparece como natureza em nós. Por fim, isso nos mostra que uma destruição crítica da natureza não vai ser feita tendo em vista recuperarmos alguma segurança ontológica perdida, mas não termos medo daquilo que é uma força heterônoma ao nosso redor e em nós. Tudo isso é questão de autocrítica, porque no interior da ideia de progresso sempre houve um certo desejo de insubmissão ao presente. Sempre houve a crença de que nós não necessitamos deificar o que atualmente nós somos, ou que nós já fomos. Eu diria, esse desejo, constituinte da trágica história do progresso, nunca foi tão necessário quanto agora. Como se nós devêssemos então nos apoiar no progresso para livrar o progresso dos seus próprios fantasmas. Quando a noção de progresso apareceu no Ocidente, ela apareceu inicialmente como um debate estético, a querela dos antigos e dos modernos. Foi lá que, pela primeira vez, nós vimos a utilização de moderno, de modernidade, como a gente conhece atualmente. A questão da querela era clara. Devem as obras de arte se submeterem aos padrões de avaliação do passado, ou elas trazem em si mesmas a recusa do que nós fomos até agora? Se uma obra de arte traz em si o seu próprio valor, se ela é sempre a instauração de um outro princípio de avaliação, é porque ela é a expressão de um tempo insubmisso, de uma insubmissão ao presente. Obras de arte mostram sempre como o presente não é idêntico a si mesmo, como o tempo não esgotou. Há de nos apoiarmos nessa origem estética do progresso, contra aquilo que o progresso se tornou, contra a maneira como ele nos moldou e contra a maneira com que nós ainda somos e que nós não queremos mais ser. Era isso. Muito obrigado. Gente, tem um tempinho ainda para 2 perguntas, pelo menos. Alguém quer fazer alguma pergunta? Boa noite, professor Vladimir. Você falou acho que de algumas crises e me interessei pela crise episteme, né? A crise
E você disse que precisamos de uma linguagem, né, para contrapor essa relação capitalista, né, que tem do sujeito-objeto, né, você bem descreveu. E, quer dizer, precisamos de um discurso, né, para se haver com isso. Bom, então eu queria primeiramente que você falasse mais sobre essa linguagem, o que você está pensando realmente, como seria que sentido essa linguagem, e, se você me permite, se poderia pensar essa linguagem fazendo uma citação aí da psicanálise, se estaria num campo de não sentido. Quer dizer, por quê? Quer dizer, o sentido seria sentido do capitalismo, do progressista, que você descreveu com relação à exploração da natureza. Então, teria que ser um não sentido, fora desse sentido, e se essa linguagem estaria perto, ou passando o que a gente podia chamar de um real lacaniano, você permite. Não, obrigado pela pergunta. Eu diria o seguinte: de fato, me parece uma articulação muito importante entender que nós vivemos numa era de crises conexas, né? Essas crises conexas, eu já havia descrito bem, crise ecológica, crise demográfica, social, política, elas têm, entre outras coisas, elas são resultados do fato de que nós tentamos implementar um processo que é um processo de uma espécie de reconstrução metafísica do mundo, né? E essa reconstrução metafísica, é importante eu insistir nisso. Metafísica não é uma coisa abstrata, não é uma abstração. Não é abstrato, até porque existe isso, pensamento abstrato. Ninguém pensa assim. O pensamento é a expressão imediata das condições materiais nas quais ele se encontra, né? Ou das latências das quais essa situação não sabe como lidar, né? Então, eu lembraria isso para insistir que as verdadeiras transformações elas estão presentes nessas lutas que colocam em questão modelos de funcionamento econômico, modelos de organização política e modelos de estruturação do pensamento ao mesmo tempo, né? Por isso que eu trouxe uma dessas características das lutas dos povos originários na América Latina, por mostrar como elas colocam isso muito claramente. Por isso elas trazem um modelo muito impressionante do que significam lutas efetivas de transformação. Eu trouxe essa questão para mostrar. Veja, por exemplo, o que significa transformar a natureza em sujeito de direito. Significa colocar em questão séculos de distinção entre pessoas e coisas. Não porque esse pessoal é atrasado, é animista, no sentido que nós normalmente damos para o termo, então eles não sabem fazer distinções elementares entre aquilo que é provido de alguma coisa como ânima e aquilo que não seria provido, ou que tem um princípio que não é o mesmo princípio dos objetos técnicos ou das nossas produções humanas, né? Diria não, porque eles estão colocando em questão um elemento cujas consequências econômicas e sociais são catastróficas hoje. Se nós chegamos nesse ponto de extrativismo, se nós chegamos nesse ponto de destruição da natureza ao submetê-la à condição de recurso, de mercadoria, é porque a nossa forma de pensamento nos permitiu fazer isso. As nossas dicotomias permitiram isso, a nossa linguagem, porque a linguagem não é simplesmente uma descrição neutra do mundo, ela é uma descrição valorativa do mundo, é um estabelecimento de determinações de valores e de sentidos ao mundo. Então, quer dizer, a nossa linguagem ela está profundamente imbrincada neste projeto. Então, uma condição fundamental do pensamento crítico, me parece, é assumir. Nos falta linguagem. Nesse momento nos falta. Porque essa assunção ela não é um simples impasse no sentido curto do termo. Ela não é uma aporia. Ela é uma condição, ela é uma estratégia de pensamento, uma estratégia de ação, que passa pelo reconhecimento de que há uma impossibilidade no interior do nosso campo de experiências, por ver nessa impossibilidade a possibilidade de uma outra situação. E mais do que isso se vincula a um outro processo, que é o processo que consiste em compreender, bem, nossa história é uma história de dinâmicas de apagamento de formas sociais, de estruturas jurídicas, de estruturas tecnológicas, certo? Como se todas elas fossem expressões desse conceito vago, né, desse conceito estratégico, atraso. Um atraso, né? Atraso, pobreza.
É sempre bom lembrar como Galbraith, antigo economista, né, falava, olha, eu não entendo essa ideia de sociedade da penúria. Nunca houve sociedade da penúria. Nunca houve uma sociedade. Como dizia já o jovem Marx, né, o samoiedo, o cara que mora na Samoa, né, e que vive lá com seu óleo de peixe, seus cocos, ele não se vê pobre. Né? Existe uma coisa que a pobreza é relativa e outra pobreza absoluta. Ele não se vê. Agora o operário que trabalha nas nossas sociedades, a todo momento ele percebe que o que ele ganha ele está sendo ultrapassado por aquilo que ele poderia realizar, ele sim se vê pobre. Né? Então significa o quê? Significa que as sociedades organizam seus dispositivos tecnológicos a partir de um certo tipo de preservação, né, de potencialidades imanentes aos seus territórios, o que a gente não fez, né, entre outras coisas. Então, eu diria, é importante entender que este processo de progresso ele tem uma dinâmica de apagamento que precisa ser suspensa. Mas e o interessante é o seguinte, quando essa suspensão se dá, não acontece o que alguns nos fizeram acreditar, que, bem, então você tem regressões. Você regride a sociedade a formas arcaicas, a formas do passado. Não, o que a América Latina mostra é que quando você faz isso, você abre a imaginação social para uma nova dinâmica de produção de futuro. Você tem uma nova criação de futuro, saem coisas que nunca existiram. Sabe? Um Estado plurinacional, isso nunca existiu. Certo? Um Estado com múltiplos tempos no mesmo território, isso nunca existiu. Uma Constituição que reconhece a natureza como sujeito, isso nunca existiu. Não? Então você percebe? É uma potencialidade que está suspenso, é um futuro suspenso, não é um passado. É claro, aí a coisa interessante, o passado, é importante que o passado seja recuperado, porque você jogou setores fundamentais da população na melancolia social. Porque é assim que o colonialismo funciona. Né? É assim que o poder funciona, no seu sentido mais claro. Né? Que você retira, é melancólico no sentido psicanalítico do termo, você vincula populações a um objeto perdido, em que nunca pode ser elaborado, e que todos os dias você vai reiterar esta perda, que no fundo é a perda da autoctonia, né? É a perda do território. Essa perda da autoctonia ela vem com a perda de si. Por quê? Porque é como se você falasse, bem, mas aquilo que você lembra, essa autoctonia perdida, aquilo que você lembra, esse território perdido, essa autonomia perdida, a sua cor, as suas tradições, os seus hábitos, tudo isso marca você como exilado no seu próprio passado. Então é claro, qual que é a questão fundamental dessas lutas? É falar, para que a imaginação comece a funcionar, a melancolia tem que ser suspensa. E ela só pode ser suspensa através dessa espécie de abreação. Você volta no tempo, mas você volta você volta para liberar o passado do seu próprio exílio. É que é uma outra coisa. Né? Então acho sim, haveria uma certa estratégia que todo psicanalista deve conhecer muito bem do que significa, afinal de contas, a potência de produção de futuro de um passado bloqueado. Né? Boa noite, Vladimir, tudo bem? Eu queria te fazer uma pergunta que ficou... Acho que a última vez que você apareceu aqui em BH, nós pudemos trocar uma conversa muito breve e me parece que sua exposição ela desdobra considerações que você vem fazendo há muitos anos, que comparecem naquele texto seu, Heteronomia sem Servidão, e que aqui acho que você desloca para a natureza. Né? Pensando nessa questão da teologia política da natureza, eu fiquei me perguntando, talvez num exercício meio anacrônico, para tentar exatamente ver até onde isso se desdobra na matriz romana da coisa. E, sobretudo, na virtude imperial da auctoritas. Né? E essa virtude imperial que vai demarcar a possibilidade de estabelecer o poder de comando, e como que ela está marcada por essa mesma partícula da qual a gente está se debatendo aqui, né, da qual, enfim, talvez o Adorno tendo feito a virada da autonomia dada sob a figura da heteronomia, mas me parece que ali, em Roma, a gente ainda está no problema desse auto, desse próprio, né, desdobrando-se sobre si, que fica me perguntando se ele não teria consequências diretas nessa teologia política, nesse discurso, que não é só um discurso do Império, mas é um discurso que vai se desdobrar da própria Escritura. Né? E até onde vai a eficácia dessa Escritura hoje. Né? Sobretudo, aí é uma questão da teologia política do agora. Né? Bem,
porque me lembra muito, nesse sentido, não só a questão monoteísta, mas a questão também sobre né, o ângulo dos povos originários. Me lembrou uma intervenção da Marisol de Lacada, né, diante do neoconstitucionalismo latino-americano, tentando fazer essa reversão, não tratar do comum, mas do incomum, né, entre nós. Justamente, me parece que ela olha junto desses povos a possibilidade de um enlaçamento através da diferença. Enfim, gostaria que você tecesse algumas considerações. Não, essa colocação é importante mesmo, porque, de fato, acho que já dos legados do direito romano é estabelecer uma tríade praticamente indissociável para nós entre domínio, soberania e identidade, né? E é claro que isso vai ser fundamental para a generalização da concepção de pessoa, né? Que no direito romano está ligado ao direito de propriedade, e ela se estende de uma maneira muito forte. Eu insistiria nesse aspecto. Por exemplo, eu falei aqui da ideia de propriedade de si, né? É importante lembrar como essa ideia apareceu, né? Ela apareceu não dentro do pensamento liberal, ela apareceu através dos levelers, né? que era um movimento social na Inglaterra do século XVII, os niveladores, né? Que é o primeiro movimento de tentativa de alguma espécie de democracia radical, né? Ou seja, mais extensa. É claro que tem todos os seus limites, mas é interessante lembrar isso porque é lá que aparece pela primeira vez essa ideia de ser proprietário de si mesmo. Por quê? Porque tratava-se de dizer, bem, existe um direito constituído e garantido, é o direito de propriedade, né? Só que, então nós vamos generalizar esse direito para todo mundo. Todo mundo tem uma propriedade. Então você integra todo mundo ao direito. É uma estratégia clássica. Você pega um elemento já garantido e você generaliza. Só que o Locke faz uma inversão. Então ele reintegra esse processo dentro de uma lógica liberal, de articulação das relações a si, relações ao mundo, função do trabalho, todo esse tipo de coisa. Por quê? Porque você tem, dentro do nosso horizonte, essa articulação, desde o início, entre domínio, soberania e identidade, né? E ela é irreversível, né? Por isso eu insistiria, a ideia de que liberdade tem alguma coisa a ver com pertencer a si mesmo, para nós, ela é impossível de ser conjugada, porque ela sempre vai trazer essa noção. Então, quando você lembrou da ideia dos espaços incomuns, ou seja, não projetar para essas lutas a discussão do comum, né? Porque essa discussão do comum, primeiro, ela vem de uma certa tradição, e segundo, talvez ela seja insensível a algumas questões fundamentais, porque talvez o problema interessante, para nos liberar desse tipo de impasse, é pensar as relações fora das relações de soberania, né? Porque, por exemplo, algumas discussões sobre essa questão de submeter a natureza a sujeitos de direito passa por quem pode falar, então, em nome da natureza, né? E alguns povos insistem, não, mas eu não quero essa lei constitucional, eu quero retomar a soberania para mim, né? Que me foi roubada, porque tem uma certa legitimidade na colocação, né? Só que tem um elemento interessante aqui, a soberania, ela é uma construção recente, né? Então, ou seja, se você jogar o problema como uma luta entre soberanias, eu duvido que isso possa dar um passo para qualquer lugar, né? Então talvez a questão seja decompor essa ideia, né? Para que você possa ter uma outra ideia, de uma outra noção do que significa uso em relação a, que a gente ainda, que aí eu insistiria no que significa, podem parecer colocações abstratas, mas eu insistiria o seguinte, reconhecer que nos falta língua, isso significa que uma questão fundamental para a ação política é fazer um pouco, como Adorno dizia sobre a experiência estética, né? Fazer operar aquilo que nós não sabemos ainda como será. Ou seja, abrir o espaço, entender que, por exemplo, essas inovações, elas não são respostas ao problema. São colocações de novas perguntas. Só que as colocações de novas perguntas é um elemento fundamental para que a ação possa ser destravada, né? Porque ela vai abrir novas possibilidades de luta, novas possibilidades de tensionamento, ou seja, ela faz avançar processo, né? Então eu insistiria muito nesse aspecto, né? Quer dizer, essas são inovações que permitem a imaginação social sair da sua paralisia, antes de qualquer outra coisa, colocando talvez os problemas reais onde eles efetivamente estão.